Boa tarde, irmãos e irmãs. Graça e paz. Como é bom estarmos aqui juntos mais uma vez, mais uma terça-feira, onde nós jejuamos e oramos por uma jornada feliz. Eu creio que o Senhor tem nos abençoado e vai nos abençoar ainda mais. É por isso que é um privilégio estar aqui com vocês. Mas um privilégio maior ainda é poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem falado comigo. Por isso, se você puder e quiser, eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 12. Nós vamos ler do verso de número 1 ao verso de número 2. Eu vou ler a palavra na tradução NVI e eu espero que os irmãos consigam acompanhar essa leitura junto comigo, onde a palavra do Senhor diz assim para nós: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita no trono de Deus. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, baixe a sua cabeça, para que possamos buscar ao Senhor. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos pelo seu amor, pelo seu cuidado, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Mas nessa terça-feira nós queremos te agradecer de forma especial pela sua presença. Te agradecer porque sabemos que o Senhor está aqui. Por isso nós te pedimos, Santo Espírito, venha com poder sobre nós, para que possamos ter os nossos corações quebrantados, ouvirmos a sua voz e perseverarmos nos seus caminhos. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido. Em nome do Senhor Jesus, amém. Irmãos, esse texto falou muito ao meu coração na última semana, porque Deus nos últimos tempos tem falado muito comigo sobre perseverança. No final de semana retrasado, aconteceu uma coisa que não foi muito fácil para mim de superar e de digerir. Uma provação que eu não esperava, uma coisa que me surpreendeu e que me deixou triste, magoado. Não sei se isso acontece só comigo ou com todo mundo. Eu lembro que naquele momento eu comecei a conversar com meu irmão sobre aquilo que tinha acontecido, com um amigo meu, sobre tudo aquilo que tinha passado ali, tudo aquilo que tinha acontecido durante o meu final de semana. E a gente estava conversando, jogando conversa fora, e teve uma hora que a gente começou a pensar: você já imaginou o que uma pessoa que está há 70 anos servindo a Jesus já não passou? E a gente começou a citar alguns exemplos de pessoas aqui da igreja, da nossa família, que estão seguindo a Jesus por tanto tempo e que mesmo passando por tantas provações, permaneceram nos caminhos do Senhor e até hoje são uma bênção. Provavelmente você conhece essas pessoas aqui na nossa igreja, na sua família ou na história da igreja, nas histórias bíblicas. E naquele momento eu comecei a perceber o quanto eu admirava essas pessoas, mais do que eu admirava pessoas que têm muitos resultados. Foi dali naquele momento que eu comecei a perceber que quando a gente amadurece, a gente deixa de admirar as pessoas pelos resultados que ela tem, mas sim pela perseverança, mas sim passamos a admirá-las pela perseverança que elas demonstram. Já parou para pensar nisso? Muita gente tem resultado por um tempo e depois some. Muita gente parece ser muito competente, muito capacitado por um período na sua vida, mas depois não consegue se manter estável. O que eu tenho percebido é que as pessoas que realmente são inspiradoras e servem como exemplos para nós, não são aquelas que são muito famosas, muito reconhecidas ou que tiveram muitos resultados, mas sim aquelas que perseveraram nos caminhos do Senhor, mesmo nos momentos mais difíceis. Esse texto nos ensina isso. Mas mais do que isso, eu acredito que através desse texto a gente pode encontrar 3 segredos para permanecermos perseverantes no Senhor, até mesmo nos momentos mais difíceis. E a primeira coisa que a gente pode pescar aqui nesse texto para nos mantermos perseverantes é entender de que nós precisamos nos livrar de tudo aquilo que nos atrapalha. Sabe o que eu tenho notado nos últimos tempos, na minha vida e na vida de algumas pessoas com as quais eu convivo? É que eu percebo que tem muita gente que não caminha para frente, que não leva a sua vida adiante, porque carrega muito peso do seu passado. E aí talvez você está pensando assim: o que esse pastor que visivelmente está acima do peso
está querendo me orientar para largar um pouco o peso. Irmão, eu estou tentando, ora por mim. Todo dia estou lá na academia, estou tentando comer saudável para ser alguém que consegue perseverar, não somente nos caminhos do Senhor, mas nos caminhos da saúde também, porque isso também é de Deus, não é verdade? A gente tem que cuidar do corpo que Deus deu para a gente. E talvez você esteja pensando isso, mas o que eu percebo e vejo claramente é que tem muita gente que não caminha porque foi ferida por uma pessoa lá atrás. Tem muita gente que não vai para frente porque não libera perdão para uma pessoa que constantemente está junto com ela. Tem muita gente que não tenta algo novo porque há muito tempo atrás fracassou. E por isso, e justamente por conta dessas coisas, parece que fica presa no mesmo ciclo sempre. Já conheceu alguém assim? Eu era muito assim na área do evangelismo na minha vida. Porque em muitos momentos, quando eu tentava evangelizar alguém, eu me sentia rejeitado. Eu falava assim, já que ninguém quer saber da forma como eu estou pregando o evangelho, para que eu vou continuar pregando? Até que uma vez eu ouvi um pregador, e aquele pregador falou algo que mudou a minha vida. Ele falou assim, olha, se até Jesus falou que das sementes que ele ia semear só 25% anda certo, por que você fica bravo? Se os 10 leprosos que foram curados por Jesus, só um voltou para agradecer, por que você fica bravo que as pessoas não te agradecem? Vai lá e semeia. E eu comecei a semear. E sabe o que eu tenho percebido? Eu tenho percebido que muita gente quer ouvir o evangelho. E muitas vezes elas não têm a capacidade ou a oportunidade de ouvir desse evangelho porque são poucas pessoas que estão dispostas a falar. As pessoas elas querem, só que muitas vezes a gente está tão preso a coisas do passado que faz com que a gente acabe se sentindo impedido para ir e viver o novo que Deus tem para nós. Vou dar um exemplo para vocês. Na última sexta-feira a gente teve um evangelismo aqui na igreja, que é o evangelismo da luz da madrugada. Eu lembro que a gente começou ali a orar umas 9h30, eu cheguei um pouco atrasado, porque eu estava em uma outra reunião de oração, e depois do nosso momento de oração a gente saiu para evangelizar na rua. Irmão, foi uma bênção, a gente tem que orar para que Deus dê mais frio para Curitiba, porque não tinha uma pessoa sequer nos barzinhos aqui da região. E foi até estranho para a gente, porque a gente não tinha nem público direito para evangelizar. E a gente foi andando por uns 20, 30 minutos, e eu não achei quase ninguém. Eu só tinha falado de Jesus para uma pessoa, feito uma oração para uma pessoa e tudo certo. E quando a gente já estava aqui no cavalo do babão ali, pronto para voltar para a igreja, eu olhei para um homem e eu senti no coração de que eu devia conversar com ele e falar do amor de Jesus para ele. Só que ao mesmo tempo eu percebi que ele estava assim, sabe, não tão aberto. Então eu não ia chegar falando de Jesus do nada. Eu pedi, Deus, fala alguma coisa comigo para que eu possa compartilhar com esse homem. Então, abri o caminho para que o evangelho possa ser compartilhado com a vida dele. E eu fui lá e comecei a falar. Eu disse assim, olha, eu não sei se vai fazer muito sentido para você, mas algumas vezes eu sinto Deus falando comigo e eu tenho vontade de compartilhar essas coisas que Deus falou ao meu coração com a pessoa. Posso compartilhar isso com você? Naquele momento ele falou, depende. Eu já falei, rapaz, é bom que essa palavra seja certeira, senão estou correndo risco. Eu falei, olha, eu sinto como se você tivesse deixado derrubar assim, uma garrafa de vidro. Sabe quando alguém derruba um copo, uma garrafa de vidro em casa e fica cheio de caco? E aí parece que você não consegue reconstruir a sua vida porque você está com medo de pegar naquilo que foi despedaçado e acabar ferindo as suas mãos. E aí parece que você está preso sempre nas mesmas coisas. E o que eu quero dizer para você hoje é de que Deus está te dando a oportunidade de reconstruir a sua vida. Você não precisa mais ficar com medo. Se você confiar em Deus, Ele vai te dar força para que você possa reconstruir a vida sem ser ferido por esses cacos. Fez sentido para você? Irmão, naquela hora eu fiquei com medo, Lucinéia. Vai saber o que aquele homem podia fazer comigo. E ele falou assim, faz muito sentido. Vou te contar a minha história. E ele começou a contar de que ele tinha se separado de uma mulher aqui em Curitiba, que ele tinha tido um filho. E ele ainda gostava muito dessa mulher. E que a vida dele não ia para frente. E porque ele sentia que ele ainda tinha que se reconciliar com ela, porque ele queria ter a família dele como o pai e a mãe dele tiveram. Uma pessoa casando com a outra e passando a vida toda junto. E ele sente que ele ainda precisava tomar uma atitude, mas ele não sabia muito bem o que fazer.
No final das contas eu falei, aí, ó, pois é, ó, Deus está te vendo. Você já entregou sua vida para Jesus? Ele falou, não, se você entregar sua vida para Jesus, Ele vai fazer as coisas novas, Ele vai te mostrar o caminho, você vai conseguir reconstruir a sua vida como você deve, nos caminhos do Senhor. Ele falou, ah, é? Eu falei, é, de qual igreja que você é? Eu falei, eu sou daqui da igreja da Torre Branca, que está aqui na frente. Quando que vocês têm culto? Domingo, 10h30, e amanhã a gente tem culto à noite também. Eu vou lá, porque amanhã, quando eu for lá, eu vou aceitar e entregar a minha vida para Jesus. Eu falei, para que esperar amanhã? Você pode entregar agora, se você quiser. Quer entregar sua vida para Jesus? Naquele momento eu fiz uma oração de entrega junto com ele. E ele ficou feliz da vida. Ele acabou não vindo aqui no sábado, no culto ou no domingo, porque eu não ia estar aqui. Ele falou que ficou envergonhado. Mas estou conversando com ele no WhatsApp e ele está super animado, porque ele queria viver algo novo no Senhor. E eu entendi que vão ter pessoas que não vão me escutar. Vai ter dias que não vai ter ninguém para a gente pregar o evangelho, mas se a gente semear sem medo de ser rejeitado, nós teremos os resultados do Senhor na nossa vida. Só que sabe o que mais me chamou a atenção na vida daquele homem? É de que quando ele conversava sobre aquela mulher, eu achei que eles tinham sido divorciados há 3 meses, 6 meses no máximo. Mas quando ele foi me contar, já faziam 3 anos que eles não estavam juntos. Eu fiquei pensando, rapaz do céu, faz 3 anos que ele não juntou os cacos. Faz 3 anos que ele não está buscando viver algo novo. Faz 3 anos que ele está carregando esse peso. E por isso não vivendo a novidade que ele poderia viver no Senhor. E quantas pessoas não são assim? Quantas pessoas não ficam guardando rancor no coração, frustração no coração, tristeza no coração, e ficam repetindo o mesmo ciclo? É por isso que a gente precisa se livrar daquilo que atrapalha a gente, a falta de perdão, a preguiça, a apatia, e buscar algo novo. Porque quando a gente se livra desse peso, o Senhor nos torna capazes para vencermos os nossos problemas e sermos livres em Jesus. Uma das histórias que eu gosto muito na palavra de Deus é a história de Davi e Golias. Mais precisamente, eu gosto do momento em que Davi fala para Saul que ele iria se enfrentar com Golias. Porque o que a gente pode perceber lendo a Bíblia é de que Saul deu uma olhada para Davi e viu que ele não era muito de academia. Saul deu uma olhada para Davi e percebeu que ele não parecia ser um guerreiro. Ele falou, você tem certeza que você vai enfrentar aquele homem? Eu imagino que Saul começou a dizer para Davi, não sei se você percebeu, mas ele tem 2,90 metros de altura. Só a armadura que ele carrega tem 68 quilos. Você tem certeza que você é um menino mirradinho, vai enfrentar aquele homem? Mas Davi, ele tinha certeza de que com a ajuda de Deus ele ia derrotar aquele filisteu, porque o Senhor estava com o povo de Deus. Ele falou, eu vou. E o que a gente pode perceber lendo a Bíblia é de que Saul ficou com um pouco de dó de Davi e falou, pelo menos eu vou emprestar a minha armadura para esse menino. E o que a Bíblia diz é de que Davi começou a vestir aquela armadura, e enquanto Davi se vestia daquela armadura, ele começou a não se sentir bem. Ele não conseguia andar, ele não conseguia fazer os movimentos dele, e por isso ele falou, quer saber, eu vou sem armadura mesmo. Foi lá no riacho, pegou algumas pedrinhas e foi enfrentar Golias. Eu fico imaginando o que passou na cabeça de Golias quando viu aquele menino com 5 pedrinhas na mão vindo para cima dele. Ele deve ter dado muita risada. E o que a Bíblia diz é de que Golias realmente tirou sarro de Davi. Mas a frase de Davi é a frase que nós deveríamos dizer todos os dias da nossa vida. Porque Davi olhou, olha, você vem para mim com essa sua armadura, com a sua força, com as estratégias que você tem, mas eu vou até você, em nome do Senhor. E enquanto Golias veio correndo, Davi jogou a pedra. Aquele homem acabou ali sendo destruído por Davi, e o povo ficou livre daquele povo filisteu. Tudo porque um homem decidiu se despir das suas armaduras e confiar inteiramente no poder de Deus. Todo mundo tem um Golias na sua vida, irmão. E sabe por que muitas vezes a gente não derruba o nosso Golias? Porque a gente fica tentando encontrar a armadura certa. A gente fica tentando encontrar a armadura certa em alguns relacionamentos. A gente fica tentando encontrar a armadura certa em alguma coisa que a gente pode comprar. A gente fica tentando arrumar a armadura certa em alguma coisa que nós podemos fazer. Mas sabe qual é a armadura certa para nós? Quando a gente acaba se despindo de quem nós somos e em nome do Senhor enfrentamos os nossos problemas, nos livrando daquilo que nos atrapalha de buscarmos a Deus.
Por isso, lute as suas guerras em nome do Senhor. Persevere nele, porque quando você usa a armadura de Deus, você vai ser capaz de vencer toda e qualquer dificuldade. Isso nos leva à segunda dica que esse texto traz para nós, para que possamos perseverar nos caminhos do Pai. Ter os olhos fixos em Jesus. Você já percebeu que o ser humano, ele normalmente tende a olhar para as dificuldades? Não sei se sou só eu, mas normalmente eu olho mais para os problemas do que para as soluções. Já percebeu que muitas vezes a gente tem o olhar voltado para as barreiras, para aquilo que nos impede, ao invés de olhar para aquilo que nos impulsiona? Eu percebo que muitas vezes é isso que nos trava, porque nós olhamos tanto para as coisas que nós esquecemos de olhar para Deus. Há um tempo atrás eu participei de um congresso aqui em Curitiba, e um pastor que se chama Mário Rui Boto, ele é pastor da Hilson de Portugal, ele estava contando um pouco do testemunho dele. Não sei se os irmãos sabem, mas as igrejas na Europa não estão passando por um bom momento. Muitas vezes é muito difícil evangelizar europeus. As igrejas que estão tendo resultado, elas estão crescendo porque elas estão conseguindo evangelizar imigrantes, mas não pessoas que são de fato europeias. Mas a Hilson de Portugal é um pouco diferente, porque lá eles não têm um pastor imigrante, é um pastor realmente português. E a igreja tem crescido não só por evangelizar imigrantes, mas pessoas que realmente são de Portugal. E um dia perguntaram para ele: pastor, por que você acha que a tua igreja continua crescendo, mesmo com todas as igrejas tendo tantas dificuldades? E aquele pastor disse que ele sente que Deus estava derramando daquilo sobre a igreja dele, porque ele tinha entendido o que era ser inovador. Ele fala que tem muita gente que acha que ser inovador é comprar algo que ninguém tem. É comprar a melhor câmera, é comprar o melhor instrumento, é ter o templo mais bonito, é ter o templo mais tecnológico. Mas ele entendeu de que ser inovador não é ter o que ninguém tem. Ser inovador é fazer o que ninguém faz com o que todo mundo tem. Eu tenho o mesmo tempo que todo mundo, eu tenho as mesmas pessoas que todo mundo, eu tenho as mesmas dificuldades que todo mundo, mas eu estou buscando fazer algo novo com aquilo que o Senhor tem me concedido. E sabe por que muitas vezes a gente fica preso na vida e não persevera nos caminhos de Deus? Porque a gente não é inovador. A gente fica reclamando das coisas que estão acontecendo e não busca fazer algo novo com aquilo que o Senhor já tem dado em nossas mãos. Essa semana eu assisti um vídeo que foi muito engraçado, acho que até conversei com alguém que eu fiz uma visita essa semana, acho que foi Ana Cília. Eu vi um vídeo assim de que eles estavam no final do ano num colégio, e aí cada pai levou o seu presente para o seu filho. E aí tinha um menininho assim que ele ganhou uma bola de futebol. Quando ele abriu o presente, ele estava assim, feliz da vida. Ele falou: nossa, eu ganhei uma bola, glória a Deus, ficou todo animado. E ele estava assim, muito, muito alegre, até que ele olhou para o lado. E ele percebeu que o amigo dele tinha ganhado um PlayStation 5. Ao invés dele ficar feliz com a bola que ele tinha ganhado, ele ficou triste, porque o amigo dele tinha ganhado um presente muito melhor do que ele. E muitas vezes é assim que a gente está vivendo nossa vida com Deus. Deus tem dado exatamente aquilo que a gente precisa, só que a gente acaba olhando demais para as outras coisas, para aquilo que os outros têm, e acabamos nos desanimando e nos frustrando, porque ao invés de olharmos para Deus, estamos olhando para as coisas. Quando olhamos demais para as coisas e não para Deus, a gente perde a esperança, a gente fica frustrado, a gente acaba perdendo noção do que realmente importa. Porque o que realmente importa não é o que nós temos em nossas mãos, mas saber que Deus nos tem em suas mãos. Quando a gente persegue as coisas de Deus e não a Deus, a gente acaba derrapando. A gente vai para longe daquilo que Deus tem para nós. Naquela mesma conferência que eu fui entre os pastores, eu vi algo que mexeu muito ao meu coração. E aquele pastor, ele disse que, esse é um outro pastor, ele estava fazendo um trabalho muito legal na África, de plantação de igrejas. E aí ele disse que muitas pessoas foram para a África e não conseguiram ser bem-sucedidas. E aí ele não sabia muito bem o porquê que Deus tinha dado aquela graça para ele. E ele começou a questionar a Deus, não porque ele queria entender se ele era melhor que o outro ou não. Ele começou a perguntar para Deus o que ele tinha feito diferente para poder ensinar para as outras pessoas.
E o que ele acabou ouvindo da parte de Deus foi o seguinte, ele diz, olha, tem muita gente que vem para a África porque escutou uma palavra de mim para ser um missionário. E aí se contenta em vir para a África e ser simplesmente um missionário. Tem muita gente que ouve uma palavra da minha parte para vir para a África e ser um pregador. E a pessoa fica lá, pregando numa igreja todo domingo, mas se contenta em ser pregador. Tem muita gente que vem para a África e recebe uma palavra para ser evangelista nesse continente. Mas ao invés de me buscar, fica buscando só ser evangelista. Mas o que eu quero, meu filho, não é um pastor, não é um pregador, não é um missionário, não é evangelista. O que eu quero é uma pessoa que queira a mim e mais nada. E quando a pessoa me deseja e continua me ouvindo, ela não se contenta em ser só um missionário, ela não se contenta em só ser um evangelista, ela não só se contenta em ser um pregador, ela quer ser uma pessoa que está em minhas mãos e por isso ela vence as suas dificuldades. Muitas vezes a gente fica perseguindo as coisas de Deus e esquece de perseguir a Deus e as coisas acabam destruindo o nosso relacionamento com Ele. Às vezes você quer uma cura na sua vida. E você está perseguindo tanto a cura que você fica bravo com Deus. E aí você para de perseguir a Deus porque você está perseguindo demais a cura. Talvez você está orando há muito tempo pela conversão de alguém da sua família e essa pessoa nunca se converte. Só que daí você fica bravo porque ao invés de buscar Deus, você está buscando sua conversão. E aí você não consegue ser um instrumento na vida daquela pessoa para que ela venha para Jesus. Muitas vezes nós não percebemos, mas estamos perseguindo as coisas ao invés de perseguir a Deus. E por isso nos frustramos cada dia mais. Por isso os nossos olhos precisam estar fixos no Senhor, porque é Ele que vai fazer todas as coisas nas nossas vidas, apesar das provações que nós passamos. Isso nos leva à terceira dica que esse texto nos dá para permanecermos perseverantes nos caminhos do Pai. Suportarmos com alegria as provações. Semana retrasada, o pastor Larry Titus, ele estava aqui em Curitiba. Ele é um pastor que eu gosto demais, ele tem livros que me inspiram muito. E aí eu fui em umas 3 oportunidades, em umas 3 igrejas diferentes, ouvir ele pregando. E eu acho ele o máximo, assim, porque ele não tem o papelzinho igual eu tenho aqui, ó. Ele prega, ele pega o microfone e consegue pregar de um jeito que você fica vidrado nele o tempo todo. E ele estava contando de que há 2 anos atrás ele perdeu a esposa dele. O nome da esposa dele é Dev Titus. Ela é bem famosa aqui no Brasil e participou de muitas conferências para mulheres. E ele disse que para ele tem sido um momento muito difícil. Ele ficou casado com aquela mulher 68 anos e agora ele não tem mais a companhia dela. Ele fala que nos primeiros meses ele só chorava. E quem foi uma pessoa que ajudou muito ele foi a mãe da esposa. Porque a mãe da esposa ainda está viva e mora com ele. E pasmem, meus irmãos, ela tem 111 anos. E ela está lá, e ela alegra a vida dele. E ele diz que ele não entende o quanto aquela mulher é alegre. Ele fala assim, eu não consigo entender a alegria dela, porque é uma coisa de outro mundo. E ele disse assim, olha, qual que é o segredo da senhora? Né? E ela com 111 anos, ela falou, olha, acho que o meu segredo para ser alegre primeiro é que eu quase não tenho medo. O único medo que eu tenho é de ficar velha. Não quero ficar velha de jeito nenhum. E o que eu entendo com isso? Eu não tenho medo nenhum, mas mais do que isso, eu busco ser alegre todos os dias. Eu começo a entender de que esse foi o dia que o Senhor me deu, e que se o Senhor me deu mais um dia, eu devo agradecer por esse dia e ser alegre, apesar da dificuldade que eu estou passando. Ele fala que é uma benção. Diz que todo dia de manhã que ele passa lá, aquela mulher está adorando no quarto dela, ela está falando com Jesus. Todas as vezes que ela conhece alguém novo, ela cumprimenta, diz bom dia, pelo jeito não é curitibano. Ela é totalmente alegre, porque ela descobriu que não são as circunstâncias que devem torná-la alegre, mas sim buscar a presença de Deus para ter alegria nele, apesar das provações. E quando a gente lê a Bíblia, é isso que acontece. A gente percebe que os discípulos eles passaram por perseguições, foram presos, muitos foram mortos, muitos foram perseguidos, mas eles permaneciam. Um dos textos que eu mais gosto, e eu gosto mesmo porque o pastor Matias martelava nele até não querer mais quando ele estava aqui, Atos 4:31,
Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Não sei se você entende o contexto dessa passagem, mas Pedro e João eles tinham sido presos um dia antes. E aí os mestres da lei lá falaram: olha, vocês estão fazendo tudo errado, vocês estão pregando o nome de Jesus, vocês vão ser livres agora, mas se vocês continuarem pregando, vocês vão ser presos. Sabe o que eles fizeram? Eles voltaram para casa e oraram. E quando eles oraram, eles estavam tão cheios do Espírito que eles não conseguiam não compartilhar a palavra de Deus. E mesmo correndo o risco de ser presos, eles permaneceram compartilhando. E sabe por que eu acredito que eles permaneceram compartilhando? Porque eles tinham entendido que melhor era estar em um presídio do que ficar preso em uma vida que não tinha sentido nenhum. Para eles, viver sem pregar o Evangelho, sem viver a vida de Jesus, sem viver a vida de Cristo, não fazia sentido. Por isso eles simplesmente se tornavam livres do medo de serem presos, porque eles sabiam que mesmo presos, estando com Jesus, aquilo tudo ia valer a pena. E muitas vezes a gente não está vivendo uma vida de alegria porque a gente se prendeu nos padrões desse mundo. A gente se prendeu nas nossas coisas. Mas o que eu quero dizer para você é que quem está preso em Jesus se torna livre. Livre para viver uma nova história e livre para perseverar nos caminhos de Deus e colher os resultados disso. Prometo que é a última história que eu vou contar, tá bom? Já percebi que vocês estão ficando cansados já de ouvir história. Mas uma coisa que marcou muito ao meu coração um tempo atrás foi quando eu ouvi de um pastor que é um pouco mais velho contando qual foi o segredo que ele encontrou para conseguir fazer amizades, conseguir construir relações com pessoas na igreja que fossem boas, tanto para ele quanto para a pessoa em específico. E ele disse que o segredo que ele encontrou foi que ele não confiava em homens que não tinham cicatrizes. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que todas as vezes que chegava alguém na igreja que queria vender uma perfeição, ele já não confiava muito. Mas todas as vezes que tinha alguém que chegava na igreja, contava os seus pecados, as suas dificuldades, ele se abraçava naquela pessoa, contava os seus pecados e as suas dificuldades para eles. E os dois juntos iam crescendo, os dois juntos iam estimulando um crescimento e, consequentemente, aquela relação era boa, tanto para ele quanto para outra pessoa. E o que eu percebo é que hoje em dia tem muita gente fingindo ser perfeito, mas eu estou decidindo não confiar em pessoas que não têm cicatrizes. Todo mundo tem cicatriz, e quanto mais cicatriz a gente tem, é porque mais a gente perseverou. E quanto mais a gente persevera, mais a gente entende o quanto estar preso em Cristo é o que nós devemos ser, viver e, principalmente, fazer com que a nossa vida seja totalmente voltada ao Deus que morreu por nós naquela cruz e nos deu vida nova. Por isso eu não sei se você está sofrendo, se você tem muita ferida ainda para virar cicatriz. Mas se você tem cicatriz, irmão, eu confio em você. Eu quero caminhar em você. Porque quanto mais cicatriz a gente tem, mais a gente perseverou. E quanto mais a gente persevera, mais a gente desfruta do amor e da graça do Pai. Amém?